Olá, hoje a gente vai se debruçar sobre um material assim, bem explosivo. Bem polêmico, né? É uma longa entrevista com o teórico da conspiração David Icke, e nela ele defende que a pandemia de Covid-19 foi uma crise completamente fabricada. Isso mesmo. A nossa missão aqui hoje é entender a arquitetura dessa teoria. Vamos desmontar os argumentos centrais que a fonte apresenta para a gente enxergar como essa narrativa foi construída. Pois é. E é bom a gente alinhar como vamos olhar para isso. A entrevista monta uma teoria super complexa. Ela mistura saúde, tecnologia 5G, finanças, poder global. Tudo junto. Tudo. Para a gente não se perder, vamos quebrar a análise por temas, tá? Primeiro, o que a fonte fala sobre o vírus em si e os números. Certo. Depois, quem seriam os supostos mandantes desse plano? E, por fim, qual seria o grande objetivo por trás de tudo isso? Então, pelo alicerce de tudo, a alegação mais fundamental que ele faz. A base da pirâmide. Exato. A de que o vírus da Covid-19, na verdade, nunca foi isolado e provado cientificamente. Ele chega a mirar num pilar da microbiologia, os postulados de Koch. Exato. E olha, para quem não está familiarizado, os postulados de Koch são basicamente uma lista de critérios, sabe, criada há mais de um século, para provar que um micro-organismo específico causa uma doença específica. É o padrão ouro da área, né? É o padrão ouro. Então, ao argumentar que esses postulados não foram cumpridos, a fonte tenta minar a própria base científica da existência do vírus. Esse é o ponto de partida para todo o resto. E a partir daí, como essa desconstrução continua? Porque uma coisa é dizer que o vírus não foi provado, outra é explicar os milhões de testes que deram positivo. Aí a narrativa se volta contra a principal ferramenta de diagnóstico, o teste RT-PCR. O famoso PCR. O argumento apresentado é que o próprio inventor do teste, Kary Mullis, teria afirmado que ele não serve para diagnosticar doenças infecciosas. Ah, essa é uma alegação recorrente nesse meio. Sim, a ideia defendida é que o teste é tão sensível que detecta fragmentos de material genético. E não necessariamente um vírus ativo, sabe? Um material que muitas pessoas já teriam no corpo. O que levaria a... Uma avalanche de falsos positivos, na lógica da entrevista. Certo. Então, se a base de tudo é que os testes não são confiáveis, o próximo passo lógico dessa narrativa seria questionar as estatísticas oficiais. Como a fonte argumenta que os números de mortes foram, na visão deles, inflados. Através do que a entrevista chama de rediagnóstico. Rediagnóstico. É. A alegação é que a metodologia de contagem foi deliberadamente frouxa. O argumento é que se alguém morresse, sei lá, de um ataque cardíaco ou até num acidente de carro, mas o teste de PCR desse positivo... A pessoa entrava na estatística de Covid-19. Exatamente. Entraria como morte por Covid. E ele dá algum exemplo concreto para sustentar uma acusação tão grave? Sim, a entrevista cita 2 casos de grande repercussão. O primeiro é uma declaração da doutora Deborah Birx, da Força Tarefa da Casa Branca. Lembro dela. Ela teria admitido uma abordagem liberal na contagem, basicamente confirmando que qualquer pessoa que morresse com um teste positivo seria contada, independente da causa principal da morte. Entendi. E o segundo? O segundo exemplo vem da Itália, onde autoridades de saúde teriam publicado um relatório afirmando que 99% dos óbitos atribuídos à Covid-19 eram de pacientes com, no mínimo, uma outra comorbidade grave. Ou seja, pessoas que já estavam com a saúde bem debilitada. Isso. A narrativa usa esses exemplos como prova de uma manipulação estatística global. Ok, então o quadro pintado até agora é um vírus cuja existência é questionada, um teste que gera falsos positivos e números de mortes infladas para criar pânico. A pergunta que fica é: quem? Quem teria o poder e a motivação para orquestrar algo dessa magnitude? E é aí que a gente entra no segundo pilar da teoria: os arquitetos do plano. Certo. A fonte não aponta para um governo ou país específico, mas para o que descreve como um culto global. Um grupo que estaria operando nas sombras há séculos. E onde entram as figuras que a gente conhece.
Então, o mais curioso é o papel que ele atribui a essas figuras. Nomes como Bill Gates, George Soros, Elon Musk, todos são citados, Mas mas não como os mestres do jogo. Eles seriam apenas testas de ferro, tipo gerentes de nível médio executando ordens. isso é interessante. Geralmente, em teorias assim, esses nomes aparecem como os vilões principais, o topo da pirâmide. Por que essa distinção? Qual o papel de cada um nesse esquema? A narrativa atribui a cada um uma área de atuação muito específica, quase como se fossem diretores de departamentos diferentes de uma mesma corporação, sabe? Faz sentido. Bill Gates seria o responsável pela fachada da saúde global. O objetivo dele, segundo a fonte, seria avançar a agenda de vacinação em massa, culminando na implementação de algo chamado tatuagem quântica. Peraí, tatuagem quântica. Esse é o termo exato usado na fonte? Exatamente esse o termo. Uau! É fascinante como essas teorias pegam conceitos de ponta da tecnologia e os transformam em ferramentas de controle. Totalmente. Já o Elon Musk teria um papel puramente tecnológico. Construir a infraestrutura para o controle. A Starlink. A rede de satélites Starlink, da SpaceX, é apresentada não como uma forma de levar a internet ao mundo, mas como a espinha dorsal de uma rede 5G global que seria essencial para o sistema de vigilância. Entendi a lógica pro Gates, na saúde, e o Musk na tecnologia. Mas a inclusão do George Soros parece vir de um roteiro diferente, mais político. A fonte consegue amarrar a agenda dele de desestabilização social com esse objetivo tecnológico. Essa é uma ótima observação. A forma como a teoria os conecta é dizendo que o controle tecnológico não pode ser implementado numa sociedade estável coesa. Primeiro, é preciso criar o caos. Ordem a partir do caos.
Totalmente. Já o Elon Musk teria um papel puramente tecnológico, construir a infraestrutura para o controle. A Starlink. A rede de satélites Starlink, da SpaceX, é apresentada não como uma forma de levar a internet ao mundo, mas como a espinha dorsal de uma rede 5G global que seria essencial para o sistema de vigilância. Entendi a lógica para o Gates, na saúde, e o Musk na tecnologia. Mas a inclusão do George Soros parece vir de um roteiro diferente, mais político. A fonte consegue amarrar a agenda dele de desestabilização social com esse objetivo tecnológico. Essa é uma ótima observação. A forma como a teoria os conecta é dizendo que o controle tecnológico não pode ser implementado numa sociedade estável coesa. Primeiro, é preciso criar o caos. Ordem a partir do caos. Discutir a lógica para o Gates na saúde e o Musk na tecnologia. Mas a inclusão do George Soros parece vir de um roteiro diferente, mais político. A fonte consegue amarrar a agenda dele de desestabilização social com esse objetivo tecnológico? Essa é uma ótima observação. A forma como a teoria os conecta é dizendo que o controle tecnológico não pode ser implementado numa sociedade estável, coesa. Primeiro, é preciso criar o caos. Ordem a partir do caos. Tuna para financiar movimentos que, na visão da fonte, fragmentam a sociedade. A entrevista menciona o que chama de mentalidade woke, a agenda da mudança climática, a promoção de migrações em massa. Tudo como tática para quebrar a estrutura social. Isso. Deixar as pessoas assustadas, divididas, e aí sim, prontas para aceitar uma solução autoritária. Então, se eles são só os operadores, quem está no comando? Quem está no topo dessa pirâmide? É nesse ponto que a teoria dá um salto. Um salto do geopolítico para o metafísico. Como assim? A alegação é que a força real por trás do culto, a verdadeira elite, não seria nem mesmo humana.
Não humana? Narrativa descreve uma entidade que opera de uma frequência fora do nosso espectro de luz, visível, e que manipula a humanidade há milênios. As famílias poderosas, os bilionários que a gente vê, seriam só a interface humana dessa força. Nossa, essa parte da entidade não humana é um salto bem grande. Qual é a função narrativa disso? Por que introduzir um elemento que, para muitos, soaria como ficção científica no meio de uma teoria que, até então, usava nomes e eventos conhecidos? Essa é a virada de chave da teoria. Ao fazer isso, a fonte move o inimigo para um plano que é impossível de ser verificado ou desmentido com provas convencionais. Certo. Não tem como provar ou refutar. Exato. Não se pode apresentar um documento ou um áudio para provar a existência de uma entidade interdimensional. Isso transforma a conspiração de um problema político em uma batalha espiritual, o que pode gerar um engajamento muito mais profundo em quem acredita. Faz todo sentido. Então, uma entidade não humana usando bilionários para criar caos e implementar uma rede de satélites. Para quê? Qual é o objetivo final de tudo isso? O objetivo final, segundo a entrevista, é a implementação de uma tecnocracia, Uma tirania global governada não por políticos, mas por tecnocratas e especialistas não eleitos. E todos os fios se unem aqui. O plano seria usar a rede 5G para criar uma sub-realidade tecnológica, uma smart grid que envolveria o planeta inteiro. e a humanidade. Onde nós entramos nisso? A narrativa descreve um futuro em que o cérebro humano seria conectado diretamente a essa rede e, por consequência, a inteligência artificial. Conectar o cérebro à IA? Sim, a fonte até cita figuras como Ray Kurzweil, do Google, e sua previsão de que por volta de 2030, o pensamento biológico humano se tornaria secundário em relação à IA. O objetivo seria, então, transformar cada ser humano num terminal. Numa ponta da internet de todas as coisas, onde pensamento e até as emoções poderiam ser monitorados e controlados centralmente. É uma visão de futuro extremamente distópica. E a parte econômica? Os lockdowns tiveram um impacto econômico brutal. Como isso se encaixa no plano? O argumento é que o impacto não foi um efeito colateral. Foi o objetivo principal. Como assim? Os lockdowns teriam sido projetados para destruir a pequena e a média empresa, aniquilar a classe média e a autonomia financeira das pessoas. Isso criaria uma população totalmente dependente do governo. Uma dependência total do Estado. Exatamente. E essa dependência abriria a porta para o golpe final no sistema, a abolição do dinheiro físico. Com a justificativa de que o dinheiro de papel transmite o vírus. Isso, a justificativa seria sanitária. Com a população dependente e sem alternativas, seria fácil introduzir moedas digitais de bancos centrais. E com uma moeda puramente digital, o controle seria absoluto. Cada transação rastreada. E se alguém desobedecesse, seus fundos poderiam ser simplesmente desligados. Isso tudo pinta um quadro incrivelmente sombrio. A entrevista termina nessa nota de desespero ou aponta para alguma saída? Curiosamente, o tom final é de oportunidade. A lógica apresentada é que, ao executar um plano tão audacioso, o culto teve que sair das sombras. Ele se tornou visível. E a solução proposta? É, na sua essência, muito simples. Desobediência civil em massa, não cooperação. Não é um plano político, então. É mais uma atitude individual, coletiva. Sim, é totalmente focada no indivíduo. A fonte argumenta que o verdadeiro poder do culto não vem da tecnologia ou do dinheiro deles, mas da nossa obediência. E a obediência viria do medo. Principalmente do medo da morte. O argumento final é que a chave para a liberdade é uma mudança de consciência. Superar o medo da morte. Precisamente. A entrevista propõe que se as pessoas entenderem a consciência como algo eterno e que o corpo é só um veículo temporário, o medo da morte perde seu poder. E sem esse medo, As pessoas parariam de trocar liberdade por uma falsa promessa de segurança, e se um número suficiente de pessoas simplesmente se recusasse a cumprir as regras, usar máscaras, fechar negócios, aceitar as vacinas, todo o sistema de controle que depende da nossa cooperação
entraria em colapso. A responsabilidade é colocada inteiramente nos ombros da população. Ok, vamos organizar as ideias. O que essa fonte nos apresentou foi uma narrativa completa. Uma pandemia que seria uma farsa, construída sobre um vírus questionável e estatísticas manipuladas. Exatamente. O plano teria sido orquestrado por uma elite oculta, usando bilionários como fachada, com o objetivo de destruir a economia, abolir o dinheiro e instalar uma tirania tecnológica global que conectaria a humanidade à inteligência artificial. Se a gente olhar para a estrutura, o que temos é uma teoria que costura elementos extremamente diferentes. Um vírus, tecnologia 5G, bilionários, crise econômica, conceitos metafísicos. Tudo numa única tapeçaria de causa e efeito. Perfeito. A força dessa narrativa, para quem a aceita, é que ela oferece ordem. Oferece um propósito e um inimigo claro para eventos que de outra forma pareceriam caóticos, assustadores e aleatórios. Ela transforma a confusão numa história com começo, meio e fim. E isso nos deixa com uma questão para refletir, né? A fonte apresenta um mundo onde grandes eventos globais não são acidentais, mas meticulosamente planejados. Independentemente de se acreditar ou não nessa narrativa específica, ela nos força a pensar sobre uma linha bem tênue. Sim. Como uma pessoa distingue entre uma resposta legítima de uma autoridade a uma crise real e um possível abuso de poder para outros fins? Onde fica a fronteira entre o ceticismo saudável e uma recusa a cooperar, colocar a si e aos outros em risco?